Bem-vindos a uma nova edição do Conmebol Libertadores Magazine 2025. A quarta rodada da fase de grupos foi emocionante. 32 times sonham em atingir a glória eterna na competição mais importante da América. E no programa de hoje, duas atuações espetaculares no Grupo E. O Atlético Bucaramanga voltava a jogar na Colômbia, sendo o líder isolado do seu grupo, mas seu rival, o Racing, foi avassalador. No norte brasileiro, Fortaleza goleou o Colo-Colo e alcançou a liderança do grupo. A única equipe com 12 pontos é o Palmeiras, que venceu o Cerro Porteño novamente e é o primeiro time a se classificar para as oitavas de final. Em 5 das últimas 7 edições, foi o clube com mais pontos na fase inicial. O grupo com mais paridade no torneio. Bahia, líder invicto e sem perder em toda a sua história em casa, enfrentou o Nacional. Começou vencendo, mas El Bolso mostrou uma reação sensacional e avisou que lutaria até o fim. Em Medellín, o Atlético Nacional demonstrou a sua fortaleza. Nosso percurso começa na cidade de Valência, na Venezuela. O Carabobo e o Botafogo precisam vencer para ter chances de se classificar. O Botafogo joga na Venezuela pela primeira vez em sua história na Conmebol Libertadores. E logo aos 22 minutos, faz o gol num chute de Vitinho. 1-0 Botafogo. Escanteio do Carabobo. Miguel Pérnia chega e Vitinho afasta. Botafogo chega desta vez no chute de Igor Jesus. Norman Rodrigues. Vitinho chega e na última bola defende Lucas Brueira. Aos 76 minutos sai o gol do Carabobo. E quem marca é Leonardo Aponte. Empata o jogo, 1-1. Mas no finalzinho, aos 91, tem mais gol do Botafogo. Conquista a vitória nos pés de Cuiabano. 2-1 Botafogo, fora de casa. Resultado final, Carabobo 1, Botafogo 2. E agora vamos para Santiago, no Chile. O Universidade do Chile quer continuar vencendo. O seu rival é o Estudiantes, que foi goleado na última rodada no Campeonato Argentino. E aos 22 minutos tem gol do Estudiantes nos pés de Thiago Palacios. 1-0 Estudiantes. Aos 31 minutos, Santiago Ascacíbar faz 2-0 para o time argentino. E aos 39 minutos, mais um gol do Estudiantes. Dessa vez, Guido Carrillo dribla o goleiro e faz o terceiro gol do Estudiantes. O Estudiantes marcou 3 gols como visitante no primeiro tempo pela primeira vez na sua história. Resultado final, Universidade do Chile 0, Estudiantes de La Plata 3. E
o grupo A ficou assim: Estudiantes de La Plata 9 pontos, Universidade do Chile 7, Botafogo 6 e Carabobo na lanterninha com 1 ponto. Universidade do Chile agora recebe em Santiago o Carabobo e o Botafogo recebe o Estudiantes no Rio de Janeiro. Após ser derrotado contra o Universitário, o Barcelona busca uma vitória em casa diante do River Plate, que dias atrás venceu o Boca no Campeonato Argentino. O Barcelona manteve a meta invicta em 4 dos 7 jogos disputados na atual Conmebol Libertadores. E aos 7 minutos sai o primeiro gol. Gol do River. Sebastián Driussi abre o placar. 1-0 River. Mas aos 15 minutos, tem gol do Barcelona depois de um erro de Marcos Acunha. Cruzamento e Octávio Ribeiro empata para o time equatoriano. Escanteio do River. E Facundo Colidio manda no travessão. Aos 26 minutos, tem gol do River. Nos pés de Facundo Colidio. 2-1 River Plate. E dessa vez chega o Barcelona, num erro de Lucas Martínez Cuarta. Chute de Octávio Ribeiro para fora. Aos 48 minutos, 3 minutinhos do segundo tempo, tem mais gol do River. Cruzamento de Borja. E Franco Mastantuono faz o terceiro do River. Mas aos 49 minutos, gol do Barcelona. E foi gol contra de Lucas Martínez Cuarta. Que noite do Lucas Martínez Cuarta, hein? 3-2 para o River Plate. E terminou assim: Barcelona 2, River Plate 3. O Universitário busca sua segunda vitória consecutiva no Grupo B, no qual todos os times já venceram, no mínimo um jogo. No primeiro tempo, chega o Universitário. Cesaringa chuta e Guido Vilar defende. E aos 28 minutos, tem gol do Independiente del Valle. Depois de rebote do goleirão, Cláudio Spinelli faz 1-0. Aos 34 minutos, gol do Universitário. A bola primeiro pega na trave e depois José Carabalí empata o jogo. 1-1. Tem mais Universitário. José Carabalí de cabeça.
e Guido Vilar opera um milagre. Resultado final, empate, Universitário 1, Independiente del Valle também 1. E o grupo B ficou assim: River é o líder com 8 pontos, Independiente del Valle com 5, Barcelona do Equador com 4, Universitário com 4. Próximos jogos, Universitário em Lima pega o Barcelona de Guayaquil e o River recebe em Buenos Aires o Independiente del Valle. Depois de sofrer 3 derrotas, o Deportivo Táchira é obrigado a vencer. A Liga de Quito é o único time que não sofreu gols nas 3 primeiras rodadas da fase de grupos. Pela primeira vez desde 2008, a Liga de Quito iniciou sua participação no torneio sem ser derrotado nos 3 primeiros jogos. E aos 16 minutos, já tem gol da Liga de Quito. Lisandro Alzugaray abre o placar. Aos 19 minutos, roubada de bola da Liga de Quito. E sai o segundo gol nos pés de Alex Arce. 2-0 Liga de Quito. E teve briga, hein? Na comemoração do gol, rolou uma expulsão do Brian Ramírez aos 21 minutos. Foi a expulsão mais rápida da Liga de Quito na história do torneio. Chegada do Deportivo Táchira. Brian Castilho de cabeça no ângulo. E Gonçalo Valle vai buscar essa bola. Que defesaça. E aos 54 minutos... tem mais gol da Liga de Quito. Outro gol de Alex Arce. 3-0 para o time equatoriano. Aos 67 minutos, sai o gol do Deportivo Táchira. Num chute de Nelson Hernandes. Diminui. 3-1. Chega mais uma vez o Deportivo Táchira no cruzamento de Mauro Maidana. Lucas Cano chuta e defende Gonçalo Valle. Aos 95 minutos, sai mais um gol do Deportivo Táchira, desta vez nos pés de Brian Castilho. 3-2. E teve a agressão de Carlos Vivas sobre Michael Estrada. O jogador do Deportivo Táchira foi expulso. Resultado final: Deportivo Táchira 2, Liga de Quito 3. Em casa, a grande surpresa do torneio enfrenta o Flamengo, que chega invicto fora de casa contra rivais argentinos. Nos últimos 7 jogos disputados na Argentina, na Conmebol Libertadores, o Mengão conseguiu 3 vitórias e 4 empates. E logo aos 10 minutos, sai o gol do Flamengo nos pés de Jordan de Arrascaeta. Mais Flamengo. Outra vez, de Arrascaeta chuta, mas o goleirão Alan Aguerre estava ligado. Central Córdoba chega num drible bonito e no chute defende Agustin Rotti. O chute foi de Lucas Abácia e o Rossi brilha nessa jogada. No segundo tempo, aos 61 minutos, sai o gol do Central Córdoba. Sabe de quem?
Depois desse cruzamento de Luiz Angulo, Gaston Veron empata o jogo para delírio da torcida argentina. Resultado final: Central Córdoba 1, Flamengo também 1. E o grupo C ficou assim: Liga de Quito 8 pontos na liderança, Central Córdoba da Argentina com 8 pontos, Flamengo com 5, se complicou o Flamengo, hein? E o Deportivo Táchira com 0 pontos. Agora o Deportivo Táchira recebe na Venezuela o Central Córdoba e o Flamengo no Rio de Janeiro enfrenta a Liga de Quito. E agora vamos falar de Hernan Bastos. E agora vamos falar de Hernan Barcos, que é o único jogador que na história da Conmebol Libertadores marcou mais de 3 gols aos 40 anos de idade. Depois de chegar à sua 4ª década, o lendário argentino marcou 7 gols na competição. Os 2 primeiros na fase de grupos da última edição, contra Cerro Porteño e Colo-Colo. Com 5 gols, ele é um dos artilheiros da atual temporada. No jogo de ida da primeira fase, empatou de pênalti contra o Nacional e na volta marcou o gol de empate. Na segunda fase, Barcos marcou de cabeça o gol de empate contra o Boca em La Bombonera. E no jogo de ida da terceira fase, ele voltou a marcar contra o Deportes Iquique e na última rodada da fase de grupos, marcou o gol da vitória contra o Tajeres. Aliança Lima e São Paulo. Após a esforçada vitória contra o Tajeres, o Aliança Lima enfrenta o São Paulo invicto na competição. E logo aos 35 minutos tem gol do São Paulo. André Silva abre o placar. Nova chegada do São Paulo, chute de André Silva e defesa de Guilhermo Vizcarra. Depois, Alisson na trave. Falta de Renzo Garcês sobre Lucas Moura e expulsão do Aliança Lima. São Paulo numa falta de Alan Franco manda na trave. E aos 89 minutos, sai mais um gol do São Paulo e mais um gol de André Silva. 2-0 São Paulo. Resultado final: Aliança 0, São Paulo 2. São Paulo está invicto nos últimos 13 jogos da Conmebol Libertadores. É a melhor campanha da história da competição, com 8 vitórias e 5 empates. O recorde começou na segunda rodada da fase de grupos da última edição. Desde que assumiu o cargo de técnico, Luiz Ubeldia não conheceu a derrota com o tricolor na competição. No ano passado, o time foi eliminado pelo Botafogo nas quartas de final nos pênaltis, depois de empatar os 2 jogos da série. Na atual fase de grupos, o time nunca ficou atrás do placar. Depois de vencer o Tajeres por 1-0 na Argentina, o time empatou em 2-2 com o Aliança Lima no Morumbi. Derrotou também o Libertad por 2-0 no Paraguai.
São Paulo também registrou sua terceira vitória nos 3 jogos que disputou no Peru contra Los Blanquiazules. O São Paulo sonha grande. Sem ter pontuado até agora na Conmebol Libertadores, o Talleres da Argentina enfrenta em casa o Libertad do Paraguai. Na atual temporada, o conjunto argentino venceu 2 dos 21 jogos disputados. E a primeira chegada foi do Talleres. Chutaço de Juan Carlos Portillo, cruzamento de Rubem Bota e Juan Portilla manda para fora. No segundo tempo tem chegada do Libertad. No chute de Marcelo Fernandes e defesa de Javier Burray. Que defesaça. Mais chegada do Talleres. Nahuel Bustos chega e Rodrigo Morígino defende. Libertad no escanteio, diretamente da esquerda. Gustavo Aguilar e Matias Espinosa manda para fora. Tem mais Talleres. Federico Girotti chuta. E defesa de Rodrigo Morínigo. E outra vez chegou o Talleres. Chute de Ulisses Ortegoza para a defesa de Rodrigo Morínigo. Resultado final, Talleres 0, Libertad também 0. E o grupo D ficou assim: São Paulo na liderança com 10 pontos, Libertad 7, Aliança Lima 4 pontos e o Talleres é o lanterninha com 1 ponto. São Paulo agora recebe no Morumbi o Libertad e em Córdoba, na Argentina, o Talleres enfrenta o Aliança Lima. A seguir, vamos para a Colômbia, onde o Atlético Bucaramanga, que está em alta, enfrenta o Racing. O conjunto argentino é obrigado a vencer para atingir a liderança do grupo. O conjunto colombiano venceu o Racing em Buenos Aires por 2-1 e está invicto na atual competição. Logo aos 4 minutos, já tem gol do Racing. E o gol foi de Adrián Martínez. Se liga só, no rebote do goleiro e no oportunismo de Adrián Martínez, 1-0 Racing. Chegada do Atlético Bucaramanga. Frank Castanheda manda para fora. Passou perto, hein? Mais Atlético Bucaramanga. Adalberto Penharanda chuta para a defesaça de Gabriel Arias. Mais chegada do Atlético Bucaramanga e tem bola na trave de Fabián Sambueza. Aos 56 minutos, tem mais gol do Racing. Desta vez, Santiago Solari aumenta 2-0 para o time argentino. Aos 69 minutos, o time argentino vai fazer 3-0. Santiago Sosa. Atlético Bucaramanga 0, Racing
3, de cabeça. Atlético Bucaramanga chega. E o goleirão Arias opera um milagre. Mas aos 94 minutos, o Racing fecha a conta e passa a régua. Com gol de Martim Barrios. Para a alegria do técnico Costas. Resultado final: Bucaramanga 0, Racing Clube 4. Em Santiago, o duelo entre Fortaleza e Colo-Colo foi suspenso. Agora, os dois times medem forças no Brasil. Em 2022, no Brasil, o conjunto chileno venceu o Fortaleza por 2-1. E o Fortaleza é quem chega primeiro. No chute de Daverson e defesa de Brian Cortés. Mas aos 25 minutos, o Fortaleza faz o gol e abre o placar. Nos pés de Breno Lopes, 1-0 Fortaleza. Cinco minutos depois, gol do Fortaleza, no chute de Marinho. 2-0 Fortaleza. Chega o Colo-Colo com Javier Correa e defesa de João Ricardo. E aos 39 minutos, tem mais um gol do Fortaleza. Sabe de quem? Daverson. 3-0. Esse tem estrela em Copa Libertadores, hein? E chega o Colo-Colo. Javier Correa chuta para a defesa de João Ricardo. O Fortaleza chega. E uma defesaça do Brian Cortés. E depois tem mais Fortaleza. Eros Mancuso. Chuta, mas o zagueirão Maurício Isla estava esperto, hein? E aos 85 minutos, Javier Correa chuta para a defesa de João Ricardo. E agora tem mais gol do Fortaleza, se liga só, de calcanhar. Iago Pikachu toca para Juan Martín Lucero fazer o quarto gol. Lei do ex no gol de Juan Martín Lucero, hein? Resultado final, 4-0 Fortaleza. E o grupo E ficou assim: Racing com 7 pontos, Fortaleza também tem 7, Atlético Bucaramanga 5 pontos, Colo-Colo 2 pontinhos. Fortaleza agora recebe o Bucaramanga em Fortaleza e o Racing em Buenos Aires recebe os chilenos do Colo-Colo. O Bahia defende sua invencibilidade em casa. O Nacional do Uruguai precisa vencer para sair da lanterna do grupo F. O Bahia nunca foi derrotado em casa na história da Conmebol Libertadores, conseguindo 9 vitórias e 2 empates. Chega primeiro o Bahia. Num chute de Eric Pulga, o zagueirão Lucas Morales consegue afastar. E logo na sequência responde o Nacional. No chute
de Nico Lopes para uma defesaça de Marcos Felipe. Aos 47 minutos, chegou o Bahia numa cabeçada de William José e defesa de Luiz Mejia. E teve gol do Bahia. Gol de quem? Gol de Jean Lucas. Foi ele que abriu o placar para o time baiano. Jean Lucas marcou seu terceiro gol nesta edição do torneio. 57 minutos e gol do Nacional. Numa cobrança de escanteio, Lautaro Morales empata o jogo, 1-1. Chega o Nacional mais uma vez. Lucas Vijalba dá para o Nico Lopes, que chuta no cantinho, mais para fora. E mais uma vez chega o Nacional. Nico Lopes. Prestem atenção. Mais uma vez ele. Chutaço e defesaça de Marcos Felipe. E aos 69 minutos, tem gol do Nacional e tinha que ser dele, né? Nico Lopes. 2-1. Aos 86 minutos, tem mais um gol do Nacional, hein? Julián Millán faz o terceiro do time uruguaio. O Bahia tentando diminuir. Briga. E num chute de William José, o goleiro Luiz Mejia defende duas vezes. E o jogo termina Bahia 1, Nacional 3. E agora vamos para Medellín, na Colômbia. Após sofrer duas derrotas no Brasil, o Atlético Nacional busca se recuperar em casa, no duelo contra o Internacional. O conjunto gaúcho está invicto a 11 jogos na fase de grupos. E logo aos 39 minutos do primeiro tempo, tem gol do Atlético Nacional, dono da casa, Kevin Viveiros. Depois do cruzamento de Camilo Cândido. Abre o placar, 1-0 para o time colombiano. Aos 55 minutos, tem mais gol do Nacional. Desta vez dos pés de Billy Arce. E atenção para essa jogada, hein? Depois de revisão do VAR, tem pênalti para o Internacional. Alan Patrick, aos 80 minutos, diminui. 2-1 para o Nacional. E aos 95 minutos, para fechar a conta e passar a régua, Kevin Viveiros faz o terceiro gol. Segundo dele na partida. Resultado final: Atlético Nacional 3, Internacional 1. E o grupo F ficou assim: Bahia na liderança com 7, Atlético Nacional 6, Internacional 5 e Nacional 4. Que grupo disputado, hein? Atlético Nacional em Medellín recebe o Bahia e o Nacional em Montevidéu joga contra o Inter de Porto Alegre.
O Palmeiras havia vencido suas últimas 5 partidas contra o Cerro Porteño na Conmebol Libertadores. O Ciclón é o time que o Verdão derrotou mais vezes na história da competição. A sequência começou nas oitavas de final na edição de 2022. O Palmeiras goleou por 3-0 no estádio La Nueva Oja e por 5-0 no Allianz Parque. Olha esse golaço do Rony, hein? Eles se encontraram novamente na fase de grupos de 2023. O time de Abel Ferreira venceu em casa por 2-1. E venceu também no Paraguai por 3-0, com 2 gols de Arthur e outro de Rony. Na atual fase de grupos, o Verdão venceu novamente. Foi 1-0, com um gol de Richard Rios. No entanto, o Cerro Porteño tinha algo a esperar. Estava invicto em casa há 7 jogos na competição. Duelo com muita história em La Nueva Oja. O Palmeiras busca sua 4ª vitória consecutiva no torneio. O Cerro Porteño defende a 2ª colocação do Grupo G. Aos 41 minutos, sai o gol do Palmeiras. Há 13 dias de completar 18 anos, Estevão abre o placar. E agora é o jogador mais jovem em marcar 4 gols na história da Copa Libertadores. Mais uma vez chega o Palmeiras. Depois de um erro de Daniel Rivas na saída, Vitor Roque chuta para a defesa de Alexis Martin. E tem mais Palmeiras. Se liga nessa bola. O goleirão defende e ela bate na trave. Chute perigoso do Paulinho. Wilder Vieira manda no travessão. Olha essa bola. Para liquidar a fatura. Gol do Palmeiras e gol dele, que agora se acostumou a fazer gol, hein? Vitor Roque. Tinha feito seu primeiro gol na última rodada do Brasileirão e agora marca o seu 2º. Resultado final: Cerro Porteño, dono da casa, 0, Palmeiras 2. Agora vamos para o Peru, onde o Sporting Cristal enfrenta o Bolívar. O conjunto peruano tem histórico positivo. Venceu os 3 jogos disputados até agora. O Bolívar nunca conseguiu uma vitória no Peru na história da Copa Libertadores. E logo aos 5 minutos, tem gol do Sporting Cristal. Os pés de Martín Cauteruccio, abrindo o placar. 1-0 para os peruanos. Na sequência, o Bolívar responde. Chute de Dorni Romero. E aos 48 minutos, tem mais gol. O juizão manda seguir. E é o 2º do Sporting Cristal. Martín Cauteruccio mais uma vez. 2-0 para os peruanos. E o Martín Cauteruccio estava terrível. Mas dessa vez, Rubén Cordano defendeu. Aos 73 minutos, tem gol do Bolívar. Eles diminuem nos pés de Ramiro Vaca. Chute de fora da área, 2-1. Ramiro Vaca marcou 5 dos últimos 8 gols do Bolívar na fase de grupos. Resultado final: Sporting Cristal 2, Bolívar 1. E assim ficou o Grupo G. Palmeiras, 12 pontos, já classificado. Cerro Porteño, 4. Sporting Cristal, também 4. E Bolívar, 3.
O Sporting Cristal recebe em Lima, no Peru, o Cerro Porteño e o Palmeiras em São Paulo enfrenta o Bolívar. Após vencer o Olímpia e o Vélez, o San Antonio Bulo Bulo enfrenta em casa o Peñarol do Uruguai. E a primeira chegada é do Peñarol. Se liga nessa jogada, hein? O goleirão defende, a bola ainda bate na trave. Um chute de Leandro Umpierres. No segundo tempo, mais Peñarol. Pedro Milans de fora da área e defesa de Rodrigo Saracho. Aos 75 minutos, teve gol uruguaio, é gol do Peñarol. Maximiliano Silveira abre o placar. Mas teve espaço para mais. Nos acréscimos, aos 92 minutos, Lucas Hernandes, 2-0 para os uruguaios. E não acabou aí, hein? Aos 95 minutos, o Peñarol ainda fez o terceiro. Golaço de Maximiliano Silveira. 3-0 Peñarol. Resultado final: San Antonio Bulo Bulo 0, Peñarol 3. Em Assunção, o Vélez goleou o Olímpia, que sofreu a maior derrota da sua história. Agora, El Decano precisa vencer para evitar a eliminação. E a primeira chegada foi do Vélez. Cristian Ordóñez chuta de fora no cantinho. E aos 33 minutos, tem gol do time argentino, é gol do Vélez. Maher Carriço abre o placar. Maher Carriço é o primeiro jogador argentino menor de 20 anos em fazer 3 gols em uma edição da Copa Libertadores desde 2006. No segundo tempo, o Olímpia chega com tudo. Chute de fora da área do Rodney Regis no travessão. E vem o Vélez. Chute de Thiago Silveira e defesa de Gaston Olveira. No reflexo. Aos 92 minutos. Depois de muita briga, tem gol do Olímpia, gol de empate. Hugo Fernandes empata para os paraguaios. Resultado final: Vélez 1, Olímpia também 1. E o grupo H ficou assim: Vélez na liderança com 7, seguido pelo Peñarol, que também tem 7. San Antonio Bulo Bulo, 6 pontos e o Olímpia na lanterna com 2. Agora o Peñarol enfrenta o Olímpia no Uruguai e o Vélez em Buenos Aires, na Argentina, recebe o San Antonio Bulo Bulo. Vem aí o goleiro da semana. Gonçalo Valle foi o melhor goleiro da semana. Ele tem 29 anos e não sofreu gols nos seus 3 primeiros jogos no torneio. Agora, contra o Deportivo Táchira, ele ratificou seu bom desempenho na meta do Liga de Quito. A equipe venezuelana fez 39 chutes ao longo da partida. Seu 5º maior número de chutes na história dos torneios da Conmebol, olha só. E o Valle defendeu 2 cabeçadas de Brian Castilho e de Roberto Rosales. E mais tarde, defendeu um chute de Lucas Cano e outro de Diomar Dias.
Está dizendo que esse é um sonho que se tornou realidade e só as melhores equipes de cada país estão aqui. Eles não conseguiram manter a meta invicta, mas ele acha que é o mais importante hoje é levantar os 3 pontos. Creo que el día de hoy lo que más importa es llevarnos los 3 puntos a Ecuador. Acompanhe os 5 melhores gols da quarta rodada. No 5º lugar, Martín Cauteruccio. Marcou 2 gols nesse jogo. No 4º lugar, vamos para Venezuela. Se liga só no gol de Lisandro Alzugaray. Que golaço! Chutaço de esquerda do argentino, hein? No 3º lugar, foi um golaço do Nico Lopes. Olha só. Deixa o zagueirão no chão e marca um golaço. 3º lugar para o Nico Lopes. No 2º lugar, nós vamos para o Nordeste brasileiro para ver o gol de Juan Martín Lucero. Depois do toque de calcanhar de Iago Pikachu. O argentino liquidou a fatura. Goleada do Fortaleza em casa. E o 1º lugar ficou com o Estevão. Lucas Evangelista recebeu uma falta, cobrou rápido e o Estevão, de fora da área, agora com 18 aninhos, fez esse golaço e ficou no 1º lugar. Os artilheiros da competição são Hernan Barcos com 5 gols, Ramiro Vaca 5, Alan Patrick também 5, Kevin Quevedo com 4 e Alex Arce com 4 gols. Acompanhem agora os melhores momentos da última semana da competição. E o jogador da semana foi ele, Martín Cauteruccio, com um belo gol duplo. O atacante uruguai deu a vida ao Sporting Cristal, que agora sonha em chegar às oitavas de final. Aos 38 anos de idade, ele ainda está em um nível extraordinário, hein? Desde que estreou pelo time peruano na Conmebol Libertadores do ano passado, ele já marcou 6 gols na competição. Ele também deu uma assistência contra o Cerro Porteño no campeonato local. Também está mostrando um desempenho espetacular. Se liga só, hein? Que números! 5 gols e 2 assistências em 7 partidas. Contento por los 2 goles, por supuesto, por el triunfo que es lo más importante y somos un equipo duro, tenemos que seguir por este camino y bueno, saber de que cualquier rival que venga acá se va a encontrar con este equipo aguerrido y que la va a pelear hasta el final. Até o fim. É isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia e voltamos na próxima semana com mais emoções em outra edição do Conmebol Libertadores Magazine.